Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao dia de hoje, essa terça-feira, né? Que nós possamos fazer desse encontro um encontro realmente edificante para todos nós, tá certo? Então, hoje nós vamos continuar mais uma vez o nosso estudo do Evangelho Mateus segundo o Emmanuel, né? E vamos continuar prosseguindo com aquele nosso propósito, né? De nos tornarmos sempre pessoas melhores. Tá? Então, hoje nós vamos fazer a nossa 16ª aula, tá certo? Nós vamos continuar o estudo do capítulo 6, tá certo? E vamos refletir bastante sobre o que vai ser dito hoje, tá bom? Sempre lembrando, pedindo para vocês viram na última aula como foi interessante, né? Nós deixamos em aberto, debatemos um pouco mais, então o intuito vai ser sempre esse, tá? A gente possa sempre estar debatendo bastante, refletindo bastante, trazendo sempre um pouco mais de nós para esses ensinamentos que Emmanuel nos traz também, tá bom, gente? Então vamos dar início à nossa aula, tá? Hoje vai ser a nossa 16ª aula, né? Como passa rápido. E nós vamos, antes de mais nada, como de costume, fazer a nossa prece, né? Nossa prece pedindo vigor, pedindo auxílio, pedindo proteção. Então vamos fechar nossos olhos agora, todos vocês, fechando os olhinhos agora, mentalizando a figura amiga do Mestre Jesus, pedindo o auxílio e a companhia dos bons espíritos que nos estão sempre a nos envolver. Que possamos, Pai querido, com as instruções de hoje, dar mais um passo, né, em sua direção, mais um passo em prol da nossa evolução, do nosso aprimoramento moral. Fique conosco, Pai querido, hoje e sempre. Que assim seja, meus amigos. Que assim seja. E assim, vamos dar início ao nosso estudo de hoje, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre dois importantes versículos do capítulo 6. Né? Nós vamos falar sobre o versículo 22 e o versículo 24. O 22 fala o seguinte: a candeia do corpo é o olho, né? A luz do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Vamos refletir sobre essa passagem aí antes da gente começar a debater, tá? Então, a candeia do corpo é o olho, portanto, se o teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso, dando ênfase, né, da forma como nós olhamos as coisas, né? Como nós interpretamos as coisas. E o versículo 24 fala o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Essa passagem é bem conhecida, né? Bem falada, bastante falada, né? No meio espírita, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. E nós vamos entender um pouquinho o que significa isso, o que quer dizer não se pode servir a Deus e a Mamon. Tá certo, meus amigos? Então vamos lá. Vamos logo para o nosso primeiro versículo. Candeia do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Então, antes de nós vermos o que Emmanuel tem a nos dizer sobre isso, vamos fazer nós as nossas reflexões. Façam vocês as suas. O olho é a porta da alma. É através dos nossos olhos que nós enxergamos o mundo ao nosso redor, que nós enxergamos as pessoas que estão caminhando conosco. E dependendo da forma como nós vemos as circunstâncias, vemos as coisas ao nosso redor, vemos as pessoas ao nosso redor, vai ser a forma como nós vamos sentir esse nosso ambiente, né? E vai ser a forma como nós vamos vibrar em relação a isso que nós estamos vendo. Então tem pessoas que sempre vê o mal, sempre vê coisas ruins em relação às outras pessoas, em relação às circunstâncias, em relação a tudo que nos rodeia. Essas pessoas, elas não conseguem ver beleza, muitas vezes, em lugar nenhum. Então, dificilmente luz vibrará, luz poderá tocar os seus corações, a sua alma. Importante que a gente veja, aprenda a ver as coisas belas que a vida tem a nos oferecer, mesmo diante das circunstâncias difíceis que ela nos impõe, né? Então, essas são as reflexões que eu faço em relação a esse tema, né? Da importância e da simplicidade, que a gente possa simplificar, na verdade, as nossas interpretações. Muitas vezes a gente encara as pessoas que estão à nossa frente e julga. Não, essa pessoa está se fazendo passar por algo que não é.
Porque ela está, de repente, sendo simpática ou sendo prestativa, a gente não consegue enxergar, muitas vezes, verdade nas pessoas. Nós somos muito, como é que eu posso dizer, desconfiados, né? E ainda que não seja verdade, o importante é o que nós estamos vendo, o importante é aquilo que nós estamos sentindo. Então vamos procurar olhar as coisas que estão ao nosso redor com mais simplicidade. Mas vamos lá, vamos ver o que o Emmanuel tem a nos dizer sobre isso. E ele traz para a gente um texto que se chama Olhos, né? Não poderia ser diferente, Olhos. E ele faz o seguinte: olhos, patrimônio de todos. Patrimônio de todos. Todos que têm olhos, e mesmo aqueles que não têm, eles podem ver, sentir através das suas sensações. Então é patrimônio de todos. Olhos, patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Encontramos olhos de malícia, encontramos olhos de crueldade, encontramos olhos de ciúme, encontramos olhos de ferir, encontramos olhos de desespero, encontramos olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação. Vejam essas diversas formas de olhar, muitas vezes, as mesmas circunstâncias, não é? Mas vamos prosseguir. Existem os olhos de perturbar. Existem os olhos de reparar males alheios. Existem os olhos de desencorajar as boas obras. Olhos de frieza. Olhos de irritação. Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda. Aprende e perdoa sempre, e guardarás contigo os olhos bons, a que se referia Cristo de Deus, instalado no próprio Espírito, a grande compreensão suscetível de impulsionar a glória da eterna luz. Vejam que nessa passagem, o Emmanuel nos mostra efetivamente. Deixa eu tentar voltar um pouquinho aqui. Não, só um pouquinho. Eu estou adiantando. Então veja que nessa passagem, desse texto do Reformador, abril de 1960, página 74, Emmanuel nos mostra que cabe a nós olharmos as circunstâncias. Vamos ter momentos que nós vamos olhar as mesmas situações que uma outra pessoa está vivendo, só que com um olhar de irritação, um olhar de frieza, né? Vamos ter momentos que nós vamos olhar pessoas cometendo boas ações, mas por ainda não conseguirmos agir da mesma forma, nós vamos olhar com aqueles olhos de desdenho, de desencorajamento, né? De repulsa, muitas vezes, porque aquilo nos agride, né? Vai ter olhares que vão efetivamente ofender as pessoas somente com o seu olhar, da forma como você olha, com o desprezo que você olha. Então veja, os olhos, como eu disse, são as portas da alma. Através dele nós conseguimos olhar tudo ao nosso redor e também expressar o que nós temos dentro dos nossos corações. Importantíssimo que nós possamos refletir sobre esse ensinamento e aprendermos a olhar as circunstâncias da forma mais tênue, da forma mais leve possível, sabendo, compreendendo sempre que mesmo apesar das grandes dificuldades que todos nós passamos em alguns momentos de nossas vidas, há sempre a mão de Deus no comando, há sempre um motivo para que aquilo possa acontecer. Então, que a gente possa ter sempre isso em mente, tá certo? Prosseguindo. Engenho divino. E aí Emmanuel traz um novo texto, esse, salvo engano, no livro Esperança, que fala o seguinte: guardas a impressão de que resides de modo exclusivo na cidade ou
na essência ou na essência que moras no corpo. Eu acho que faltou alguma coisa aí nesse texto. Deixa eu pegar aqui para corrigir. Só um pouquinho. Acho que eu esqueci de digitar alguma coisa aí. Vamos ver aqui. Guardas a impressão de que resides de modo exclusivo na cidade ou no campo, e na essência moras no corpo. Tá? Então veja, guardas a impressão de que resides de modo exclusivo na cidade ou no campo, e na essência moras no corpo. Ou seja, é importante que a gente possa enfatizar bem que o mais importante de tudo que a gente tem para expressar aquilo que nós sentimos é aquela impressão, né? Aquele primeiro contato que nós temos com as circunstâncias. Né? E aí ele vai prosseguindo, dizendo que a nossa essência, a gente acaba guardando dentro de nós, dentro do nosso corpo, e ela é exteriorizada através dele. Né? Então veja o que o Emmanuel nos traz mais disso. As máquinas modernas, ele continua, asseguram facilidades enormes, é verdade. Mas só ela é suficiente? Aí ele continua. Valeriam muito pouco sem o concurso das mãos. Ou seja, por mais tecnológica, por mais engenhosa que sejam as máquinas, ela ainda precisa do concurso de nossas mãos, da nossa intervenção, para que elas possam atingir o seu objetivo. Palácios voadores alçam as alturas. Mas, na experiência cotidiana, equilibras-te nos pés, os pés no chão, né? Dando ênfase que as facilidades que muitas vezes a fortuna, a riqueza pode nos trazer, muitas vezes nos levam a sonhos que não condiz com o nosso objetivo principal, que é evoluir espiritualmente. Lembrando que, sempre quando eu falo isso, eu deixo bem claro da importância que o dinheiro tem nas nossas vidas do ponto de vista material, de como ele pode ser útil quando ele é bem utilizado, mas que a gente tem que ter o controle, o domínio sobre ele. É a forma como a gente enxerga as coisas, não é? Os grandes telescópios são maravilhas do mundo, é verdade. Não teriam qualquer significação sem os olhos. Por mais longe que aquele instrumento possa levar o seu olhar, se você não tiver um bom olhar sobre aquilo, de nada vai te adiantar aquele poderoso, né? Aquela poderosa lente. Não é? A música é cântico do universo. No entanto, passaria ignorada sem os ouvidos. Imperioso saibas que manejas o corpo na condição de engenho divino que a vida te empresta, instrumento indispensável à tua permanência na estância terrestre. Não te enganes com um esmero de superfície. Que dizer do motorista que primasse por exibir um carro admirável na apresentação, sentando-se alcoolizado ao volante? Olha a responsabilidade que o Emmanuel nos traz em relação ao nosso veículo, ao nosso corpo, né? Dando a responsabilidade no manejo com esse instrumento que nós temos. Seja no olhar, seja no ouvir, seja no falar, seja no sentir. Esse instrumento é um instrumento muito útil, aliás, essencial, necessário para a nossa evolução aqui na Terra. Mas quem está sob o comando dele é o nosso espírito. Somos nós que o estamos guiando. Somos nós que damos as impressões que ele tem. E é importante que a gente tenha essa consciência, essa responsabilidade, para que a gente possa cuidar também melhor desse veículo, não é? Cuidar melhor do como nós o gerimos aqui no nosso cotidiano terrestre, na relação com o próximo, na relação conosco mesmo. Aí ele fala, estimas a higiene? Ele continua. Sabes fugir
do empazinamento com quitutes desnecessários? É difícil, né, gente? Nós que somos seres aqui ainda falíveis, estamos sujeitos a todo tipo de tentações. Será que nós cuidamos adequadamente do nosso corpo? E isso enfatiza, Emmanuel, inclusive na alimentação, os excessos que dela vêm. Será que nós estamos atentos a isso? Porque é necessário que nós estejamos em pleno gozo das nossas atitudes mentais, inclusive no controle, no autocontrole das nossas ânsias materiais, seja no beber, seja no comer, né? Seja no devido descanso que o corpo deve ter, nos excessos que a gente acaba submetendo a ele. Justo, igualmente, eliminar o lixo moral. Olha só, Emmanuel ele faz um cruzamento, né, da esfera material com a moral, mostrando que tudo é uma coisa só, que estão inteiramente interligados, né? Então, justo, igualmente, eliminar o lixo moral de qualquer manifestação que nos exteriorize a individualidade e evitar a congestão emocional pela carga excessiva de anseios inadequados. Olha só, trazendo o olhar, a forma de agir do ponto de vista moral para a conversa aqui, né? Então, olha lá o que ele fala. Da mesma forma que nós temos que cuidar do nosso corpo, seja na alimentação, seja na higiene, seja de como nós cuidamos dele de modo geral, temos que cuidar também do nosso patrimônio moral, para que isso não nos traga comprometimento. E isso está inteiramente ligado ao versículo que nós estamos estudando, a forma como nós enxergamos as circunstâncias que estão ao nosso redor. Conforme o nosso grau de evolução, conforme o nosso grau de adiantamento moral, nós vamos ter condições de zelar mais por esse lado, né? De zelar mais por essa questão moral, se caso a gente não tivesse, né? E ele continua: a vida orgânica é baseada na célula e cada célula é um centro de energia. Olha só, todo o arrastamento da alma a estados de cólera, ressentimento, desânimo ou irritação equivale a crises de cúpula. Nós já estudamos isso em algum momento, quando nós falamos da cólera, da necessidade do perdão. Nós falamos como era importante isso para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física. Refalamos, enfatizamos que algumas doenças elas são psicossomáticas e que derivam justamente desse estado emocional doentio que muitas vezes nós nos colocamos, não é? E aí ele fala, a vida orgânica é baseada nisso. Tudo é uma energia, tudo está interligado. Né? Quando vocês começarem a adentrar mais na doutrina espírita, estudando, por exemplo, a Gênese, vai ver como tudo é energia, como tudo é formado por energia, fluido cósmico universal. Nós estamos tudo interligados, tudo é matéria, não é? E vejam, quando nós impomos boas energias, bons pensamentos, bons olhares nas circunstâncias que nos rodeiam, isso vai ser absorvido pelo nosso organismo. Existe um estudo, gente, provavelmente muitos de vocês já devem ter tido contato com ele. Eu não me lembro bem o nome do fotógrafo, tá? É um fotógrafo com nome japonês, eu não me recordo o nome dele, mas eu vou lhe falar a questão que eu achei interessantíssima. Ele teve a ideia de fotografar cristais d'água sob a influência de determinados sons diferentes. E aí ele fotografou o cristal d'água sob o som de Mozart, ele fotografou o cristal d'água sob o som de um pedido de perdão, ele fotografou o cristal d'água sob a influência da voz de Hitler, né? E ele fotografou em diversas circunstâncias diferentes. E aí depois ele mostrou o resultado disso. Quando esses cristais de água, da mesma água, estavam sob a influência de Mozart, por exemplo, era um cristal lindo, parecia uma flor. Vocês vão encontrar isso na internet. Né? E quando ele estava sob a influência do ódio, ele estava totalmente contorcido, feio, aquele mesmo cristal de água, como se fosse uma água poluída. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer
que nós, e ele fala sobre isso também no estudo, somos o que? 90%, né, de água no nosso organismo. A água é um extremamente condutor de energia. Então, os nossos sentimentos, eles também vão refletir dentro das nossas células do organismo. Células que são compostas de água também. E que isso vai refletir na nossa qualidade, na nossa saúde, no nosso bem-estar. Vai refletir naquilo que nós postamos que nós somos. A importância de ser positivo, a importância de ter fé, de acreditar, de ver as coisas belas na vida, estão aí. Tá certo, meus amigos? Pense nisso, procure esse estudo. Eu vou tentar trazer esse estudo, o nome direitinho, para quem não conseguir achar, no nosso encontro ao vivo, para a gente refletir sobre isso. Tá bom? Espero que eu lembre. Se alguém puder me lembrar disso lá no chat, vai ser interessante para não deixar eu esquecer. Tá bom? Vamos lá, meus amigos, continuando. Olha lá. Crises de culpa, ocasião de desarranjo, desastre de forma de doença e desequilíbrio na comunidade celular. É exatamente isso que nós estávamos falando. Dirige, coordena, cuida do seu corpo com serenidade e bom senso. Compenetra-te de que, embora a ciência consiga tratá-lo, e é um fato isso, reconstruí-lo, reanimá-lo, enobrecê-lo e até mesmo substituir-lhe determinados implementos, ninguém na Terra encontra corpo novo para comprar. Então vejam, tudo começa nessa mensagem que nós estamos dizendo. A forma como nós olhamos as coisas, a forma como nós olhamos as circunstâncias e ainda digo mais, a forma como nós reagimos a tudo isso que nós vemos, que vai expressar se o nosso corpo realmente é ou não luz, ou transmissor de luz, né? E toda vez que nós nos cuidamos com mais dedicação a esse ponto, a gente percebe a mudança abrupta que nós temos, o bem-estar que toma conta de nós e a conexão, isso é importante que se diga, com os nossos mentores que estão a todo momento querendo nos ajudar, que estão a todo momento querendo nos auxiliar, mas que depende do nosso auxílio, da nossa sintonia para que isso aconteça, não é verdade? Então, que a gente possa sempre estar atento a essas circunstâncias, tá bom, gente? Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos passar agora para o próximo versículo 24, né? Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, né? Não podeis servir a Deus e a Mamon. E aí, o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente não pode ter nenhum tipo de... Porque quando ele fala Deus e a Mamon, é do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual, né? Ou nós vamos servir ao Deus espiritual, ou nós vamos servir ao Deus material. Mas isso quer dizer que nós devemos viver uma vida totalmente alheia à matéria? Não. O equilíbrio. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Isso é importante que a gente reflita. E se nós estamos vivendo uma experiência material, é importante que nós nos relacionemos bem com a matéria. Mas lembrando que a matéria é um meio para a evolução espiritual. Não é seu fim. Nós estamos aqui para adquirir matéria e mais matéria, mas não. Nós estamos aqui para, sim, através da matéria, através das conquistas materiais que aqui nós conseguimos, possamos evoluir espiritualmente. É esse equilíbrio que se deve ter. A que Deus nós estamos servindo? Ao Mamon ou a Deus realmente, propriamente dito, do ponto de vista espiritual? Então, é essas reflexões que a gente tem que ter e é que eu trago para vocês. Vamos ver o que Emmanuel nos fala sobre isso. Amigo e servo. Consulta. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Amigo e servo, consulta o dinheiro que encostastes por disponível e analisa-lhe a história por um instante. É provável que tenha passado pelos suplícios ocultos de um homem doente, que se empenhou a gastá-lo em medidas que não lhe aplacaram os sofrimentos. Terá rolado em telheiros onde mães desvalidas lhe dispuseram a posse, nos encargos de servidão. Na rua foi visto por crianças menos felizes
que o desejaram, em vão, pensando no estômago dolorido. E conquistado o dinheiro, talvez por magro lavrador nas fadigas do campo, visitou-lhe apressadamente a casa, sem resolver-lhe os problemas. Entretanto, não teve o longo itinerário somente nisso. Certamente, foi compelido a escorar o ócio das pessoas inexperientes que desertaram na atividade, descendo aos solvedouros da obsessão. Custeou o artifício que impeliu alguém para o vorarem de terríveis enganos. Gratificou os entorpecentes que aniquilam existências preciosas. E remunerou o álcool que anestesia consciências respeitáveis, internando-as no crime. Vejam, Emmanuel aqui traz duas visões diferentes do mesmo dinheiro. Amigo e servo. Olha o nome do texto. Amigo e servo. Dinheiro pode ser amigo e pode ser um servo. Como é que nós o encaramos? Que uso nós fazemos dele? Essa é a reflexão. Ele pode ser extremamente útil, um ótimo instrumento, ajudar necessariamente a todos aqueles que precisam, a nos ajudar nas nossas necessidades, mas pode ser também um cruel incentivo de obsessões outras, um estímulo, um instrumento para isso, né? Então ele pode ser um amigo e um servo, sim. Então vamos lá, continuando. Que farias de um lidador prestimoso que te batesse a porta solicitando emprego digno? De um cooperador humilhado por alheios abusos que te rogasse conselho a fim de reajustar-se e servir? O dinheiro de sobra, que nada tem a ver com as tuas necessidades reais, veja, o dinheiro de sobra, que nada tem a ver com as tuas necessidades reais, é esse colaborador que te procura pedindo orientação. Não lhe congeles as possibilidades no frio da avareza, nem lhe esconda as energias no labirinto do monopólio. Vejam, que ele fala que o dinheiro ele tem a importância, sim, de servir às tuas necessidades. E quando superá-las a elas, quando for superior a elas, ele tem sim a importância de acalentar as dores do próximo, não é? De auxiliar o próximo. E ainda chama atenção, não se congele as avarezas, né? Não pense apenas nas suas necessidades, o medo do porvir. Muitas vezes a gente se prende a isso, né? Tema aqui, vou garantir o amanhã, não sei como vai ser, e pessoas passando necessidade à sua frente e você não consegue dispor do supérfluo para isso, para auxiliar, né? E ele continua. Acata-lhe a força e enobrece-lhe os movimentos na esfera de obrigação que o mundo te assinalou. Ou seja, acata-lhe a força e enobrece-lhe os movimentos na esfera de obrigações que o mundo te assinalou. Ou seja, trabalhe, faça aquilo que você se empenhou em fazer, cumpra com seus compromissos, cumpra com a sua obrigação, mas de forma enobrecida, né? Bote um pouco de amor, de Deus em tudo aquilo que você faz. Hoje mesmo, ele pode obter com o teu patrocínio a autoridade moral do trabalho para o companheiro, impropriamente julgado inútil. O revigoramento do lar, que a privação asfixia, o livro edificante que clareia as trilhas dos que se transviam sem o apoio espiritual, o alento aos enfermos desprotegidos, ou a tranquilidade para irmãos atenazados pelos aguilhões da penúria que frequentemente lhes impõe o desequilíbrio ou a morte, antes mesmo de serem parados no gírio da mendicância. Então vejam, amigos, o Evangelho nos mostra, né, quando ele fala da desigualdade das riquezas, que deveria ser assim, né? Porque ele fala que se as riquezas fossem distribuídas igualmente
sobre a população, onde todos teriam a mesma quantidade, isso não seria suficiente, né? Porque muitas pessoas iriam lidar com esse dinheiro de forma diferente e, inevitavelmente, a escassez logo viria. Então, ele concentra as grandes riquezas na mão daquelas pessoas que têm condições de fazer dela mais riquezas. Riquezas não no intuito de gerar riquezas para ele, mas, por exemplo, em gerar empregos, gerar prosperidade, melhorar a tecnologia que hoje utilizamos em várias áreas, como, por exemplo, na ciência, na saúde, né? Enfim, a distinção das riquezas tem um papel importante na lei de Deus, que é fazer com que essas riquezas produzam e gerem novas riquezas, seja do ponto de vista material e do ponto de vista moral. Daí a importância daqueles que detêm essa riqueza fazer bom uso dela. E quando a gente fala de riqueza, a gente está falando de riqueza tanto do ponto de vista material como do ponto de vista intelectual também. Porque essa riqueza intelectual ela pode ser dividida, ela pode ser propagada, ela pode ser estimulada a outras pessoas. Então que a gente possa avaliar a riqueza do ponto de vista macro, amplo, né, do seu conceito. E claro, também, em especial, do ponto de vista monetário, realmente, porque tem a sua importância, né, no desenvolvimento da sociedade que chegamos até hoje. Tá certo? E aí ele continua. Dinheiro de sobra é o amigo e servo que a divina providência te envia para substituir-se à presença, onde as tuas mãos muitas vezes não conseguiu chegar. Ou seja, às vezes você não consegue estar em todos os lugares que poderia estar para auxiliar outras pessoas, mas o seu recurso financeiro pode chegar até lá. É claro que é fundamental que não seja só isso, que a caridade não se resume apenas em dar o material, mas muitas vezes é o material que cala a dor da fome, que fecha essa ferida tão amarga que é ver alguém passando necessidade. Né? E ele continua, sim, é possível que amanhã outras criaturas venham a escravizá-lo sob intenções inferiores, mas ninguém apagará o clarão que acendeste com ele para a felicidade do próximo, porque segundo as leis inderrogáveis, leis de Deus, né, que governam a vida, o bem que fizeste aos outros, a ti mesmo fizeste. Então, é a importância dessa mensagem que eu falei lá no início. Não se trata de não ter dinheiro, não se trata de amaldiçoar todo aquele que o tem, se trata de fazer bom uso desse patrimônio. Se trata de fazer bom uso, pelo menos, daquilo que lhe sobra, em prol daquele que menos tem, que pouco tem ou que nada tem, né? Então, a que Deus nós servimos? A Deus ou a Mamon? Se nós servimos ao dinheiro, nós vamos estar presos a ele, apegado a ele, com aquela avareza que ele nos estimula. Agora, se nós servimos a Deus, nós vemos ele apenas como um instrumento, um meio de nos tornar mais felizes aqui na Terra, sim, de termos mais conforto, de darmos o necessário para nossos filhos, muitas vezes um pouco de supérfluo, mas nunca esquecendo aqueles que estão ao nosso redor, nunca esquecendo aqueles que não têm nada, nem o necessário, nem o mínimo necessário. Né? E isso é importante que nós nos reflitamos sobre isso e vejam a que Deus nós servimos. Tá certo, meus amigos? Esse tema é muito importante e que traz profundas reflexões. Eu tenho optado, não sei se vocês têm percebido, por fazer temas mais curtos. Nossas aulas que antes duravam em torno de 1 hora, 45 minutos, estão durando em torno de meia hora. Por quê? Para que a gente possa ter mais tempo de refletir sobre cada ponto, sobre cada texto, e que a gente possa, na terceira aula, também refletir mais sobre esses momentos. Então, eu acho que a qualidade vem melhorando em razão disso, mas eu deixaria vocês, mais uma vez, pedindo que vocês deixem os comentários de vocês acerca disso. Então, meus amigos, era isso que eu tinha a dizer acerca da aula de hoje. Então, foram reflexões sinceras, né, que a gente possa realmente, primeiro, seguindo o primeiro versículo, pensar e vigiar a forma como nós olhamos as circunstâncias da vida, e em feito isso que nós possamos também ter mais controle, né, como diz o segundo versículo,
sobre aquilo que temos, sendo realmente proprietários daquilo e não o contrário, né? Que a gente possa trabalhar o nosso desapego e, mais do que isso, voltarmos os nossos olhos àqueles que necessitam mais do que nós. Tá certo, meus amigos? Então, encerramos o nosso estudo de hoje. Peço a vocês que reflitam sobre os ensinamentos, deixem seus comentários, deixem as opiniões de vocês, como está sendo a condução dos estudos, se vocês estão gostando desse novo formato, inclusive da última aula, onde nós deixamos o tema mais livre para que a gente pudesse debater mais, tá certo, meus amigos? E assim a gente vai caminhando, melhorando sempre, que é esse o nosso intuito. Tá bom, meus amigos? Então vamos lá, vendo essa figura amiga, maravilhosa de Jesus a nos abraçar, a nos estender a mão. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez, agradecendo, Pai querido, a nossa oportunidade de estarmos aqui na Terra. Oportunidade, muitas vezes, com difíceis provações, onde nós somos, muitas vezes, voltados a fraquejar em algumas circunstâncias, mas que, amparando, Pai querido, nos seus pensamentos, nos seus ensinamentos, no auxílio da espiritualidade amiga, nós conseguimos nos soerguer e conquistar sempre um degrau a mais de ascensão em sua direção. Abençoa, Pai querido, o nosso firme propósito de nos tornarmos pessoas melhores e que possamos estar atentos àqueles que estão a caminhar conosco, que são mais necessitados e que precisam de uma mão amiga para ser auxiliado. Fique conosco, Pai querido, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja, meus amigos, até terça-feira que vem, que possamos continuar essa jornada longa juntos, porque nós temos muito ainda a estudar, seja nesse evangelho, seja em outros que virão, e é muito bom estar com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.